Sim, mais um vídeo tentando te mostrar a diferença entre composição e herança. E não é à toa. Isto é muito importante. Pode deixar suas aplicações mais fáceis de modificar. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Estou postando semanalmente cortes como esse, de assuntos direto ao ponto. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e fique à vontade para deixar o seu comentário. E aí, programar voltado a interfaces, né? A primeira opção, bom, eu estou de fato falando que eu vou retornar um array list. Por que a gente sempre usa a segunda opção, que é list? Porque se a gente for olhar a interface list, né, a gente tem ali collections, list, e aí tem as classes de fato, que são as implementações que fazem a implementação de list. Inclusive, algumas implementam até duas, né? Então, a gente tem lá que implementa a set, que implementa a list. Então, essa implementação, por exemplo, ela se encaixaria em métodos que retornam tanto list quanto set. Ou, se a sua aplicação, se você quiser trabalhar com uma possibilidade a mais ainda dentro do seu método, você pode acabar usando a interface de collection, tá? Isso facilita bastante, porque vamos parar para pensar. Hoje eu estou usando aqui o Spring Data aqui nesse exemplo, né? Ele retorna para mim aqui a interface, ele retorna um array. Mas e se depois eu quiser mudar para retornar um set ou link de list? O fato de eu ter colocado aqui o list, não no caso do set, mas do link de list, isso já é me possibilitar. Se eu quiser trabalhar com collection, isso me dá mais liberdade ainda para eu alterar a minha implementação sem quebrar o meu contrato, tá? Isso facilita muito para vocês permitirem dar mobilidade, não. Facilitar o design da aplicação de vocês, tá? Evite herança, favoreça a composição. Putz, esse daqui dá um pouquinho de trabalho, até porque se você for pesquisar sobre isso nos livros e na internet, eles vêm com exemplos que não ajudam, sabe? Sabe aqueles exemplos do animal, do cachorro? Que você fala, mano, o que é isso? Você falou, não ajudou em nada. Mas, basicamente, a herança, existe uma discussão enorme em torno do item herança, tá? Dentro da orientação a objetos. Por quê? Você acaba tendo encapsulamento fraco, ou seja, eu não consigo tornar fechadas coisas que me pertencem, né? Porque o meu filho consegue alterar comportamentos meus e consegue ter acesso a coisas minhas. Então, assim, eu acabo não restringindo tanto. Acoplamento forte, porque uma alteração, né, no pai, isso não acaba impactando, pode impactar comportamentos do filho. Então, além de você ter esse acoplamento, dependendo de como você faz essa implementação no filho, né? De como você trata, e sim, existe muita sobrescrita de método, sim, eu já vi isso não é algo utópico, algo que não existe. Então, assim, a gente tem muita sobrescrita, tipo, cara, se você tá herdando algo dessa classe pai, por que você tá sobrescrevendo o comportamento dele? Isso já é estranho, né? E isso acaba gerando mais acoplamento. Alteração na superclasse, né, que acaba impactando nas classes filhas, e não permite mudança de comportamento em tempo de execução. Então, isso significa o quê? Que uma vez que você herda aquele comportamento, sempre vai ter aquele comportamento. Você não consegue trabalhar com múltiplos comportamentos em tempo de execução. E a composição, ela é um pouquinho diferente, por quê? Ela permite a gente trabalhar com vários tipos de comportamentos, compor esses comportamentos através de N pedacinhos, né, do nosso sistema. E isso faz com que, em tempo de runtime, o comportamento mude,
porque se a gente está dependendo, então imagine assim, é basicamente quando a gente usa, não sempre, tá, gente? Não tomem isso como verdade, mas vamos idealizar aqui, quando nossa classe tem uma dependência de outra, isso pode ser uma composição. Quando eu falo pode ser uma composição, não significa que seja sempre, tá? Isso vai depender muito do como, para que você está usando aquela sua dependência, aquela sua classe, né? Então, se você, lá no mundo Spring, por exemplo, você tem um exemplo, deixa eu pegar aqui. Aqui, vou pegar aqui o exemplo da composição. Por exemplo, Project, que foi a classe que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem esse carinha aqui, ó, um campo chamado responsável, que é um person, é o tipo person. Isso, para mim, é uma composição. Por quê? Porque eu posso usar person, né, que é o responsável, em algum contexto, em algum comportamento aqui do meu projeto, e isso pode variar. Então, eu poderia, por exemplo, quem disse que person poderia ser uma interface, sei lá, ou uma classe pai também, aí entraria herança, mas eu poderia ter, de fato, implementações dele. Então, esse comportamento do responsável poderia modificar. A herança, a gente tem que pensar assim, cara, faz sentido eu usar herança? Na dúvida, você sempre pergunta, voluntário é uma pessoa? Se voluntário é uma pessoa, o que tem pessoa deveria ser algo que, tipo assim, é como se pensasse assim, olha, não faz sentido voluntário sobrepor pessoa. Entendeu? Porque ele é uma pessoa, ele tem que ter os comportamentos de uma pessoa, ele tem que ter as informações de uma pessoa. Nesse tipo de caso, vale a pena usar herança? Vale. Mas existe de novo. O que a gente está querendo trazer aqui é para você evitar a herança. Se você puder trabalhar com composição, trabalhe com composição. Tá? Fala Dev, e aí, gostou do vídeo? Aqui no canal Java Cortes tem mais cortes como esse. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos.